aqui em nosso culto, que nós possamos juntos desfrutarmos do conhecimento da palavra e que essa palavra seja transformadora em nossas vidas. Que todos nós tenhamos um bom culto e que nós possamos abrir a porta do nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar e junto com ele que a gente possa aprender cada dia mais e viver essa experiência que é ser servo de Deus e que a gente sinta essa presença e sinta a paz de estar aqui na casa dele. Vamos fazer uma oração? Pai amado, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradecemos porque, apesar de acontecerem tantas coisas durante esse dia, que nos fizeram pensar em desistir de vir à Tua Santa Casa, mas, como tem uma serva do Senhor que sempre nos dizia, a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir a Ti. Então, hoje estamos aqui, Senhor, muito de nós cansados, por mais um dia de trabalho, mas felizes, Senhor, porque apesar das lutas e das batalhas, estamos aqui em pé para louvar, para ouvir a Tua palavra e para aprender mais sobre o Teu amor. Te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, para nos arrependermos, para recomeçarmos e que esses recomeços, ó Pai, nos traga mais perto de Ti, que nós possamos ser pessoas transformadas, ó Deus, pelo Teu amor. Que juntos, ó Deus, possamos prestar um culto de gratidão e de oração a Ti. Como somos gratos, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite. Vamos louvar ao nosso Deus? O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, e a vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do
entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar. Ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel. Tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Queridos, aqueles que puderem, vamos ficar de joelho para falar com o nosso Deus? Quem não puder, fica em pé, irmãos. Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Nesse momento, Senhor, mais uma vez entramos em Tua presença, Pai Santo. Porque reconhecemos que somente o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. E muito obrigado, Jesus, porque mesmo o Senhor sendo todo-poderoso, o Senhor, Pai, veio a esse mundo para morrer na cruz por cada um de nós. Mesmo sabendo quem nós seríamos. Obrigada, Jesus, por esse amor tão grande, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ofertar a nossa vida ao Senhor. É o que nós temos, Senhor, e queremos ofertar a Ti. Espírito Santo de Deus, visite nosso coração nesse momento e faz uma transformação completa dentro de nós, Senhor. Que nós possamos, Espírito Santo de Deus, a cada dia desejar mais as coisas do céu. Que a cada dia, Espírito Santo, a nossa vida aqui seja para viver para a Tua glória. Viver, Senhor, realmente para fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor Jesus, esses dízimos e essas ofertas que aqui foram entregues ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos Teus filhos que vieram aqui. Mas com a mesma bênção, eu peço ao Senhor que o Senhor também abençoe aqueles que não vieram, Senhor. O Senhor sabe a vida de cada um, a necessidade de cada um, Jesus. E que o Senhor, Pai, possa abençoá-los, aqueles que estão passando nesse momento, por algum momento de dificuldade, Senhor, nos seus lares. Que o Senhor abençoe, Senhor, todas as áreas de cada um dos Teus filhos. A espiritual, a física, a financeira, todas, Jesus. Que o Senhor, meu Deus, supra as necessidades de cada filho do Senhor. Mas principalmente, Senhor, supra a nossa vida espiritual. Para que cada dia nós possamos realmente estar cheios da Tua presença. Porque se estivermos cheios da Tua presença, mesmo na dificuldade, nós ainda conseguiremos glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, esse culto, tudo que vai ser feito aqui, que continue sendo de acordo para a Tua honra e a Tua glória. Abençoa os louvores, abençoa a Sua mensageira e nos abençoa também. Nos concede, Espírito Santo, sensibilidade para Te ouvir. Para que nós possamos sair daqui cheios da Tua santa e gloriosa presença. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Agora, neste momento também, não deixa de ser um momento especial. Vai chegar a hora do momento de vocês pedirem e agradecer. Quem quiser começar, fique à vontade. Os microfones vão passar por aí, viu? Para quem quiser pedir e agradecer. Boa noite. Eu me Boa levanto noite. primeiro para agradecer a Deus por mais um dia, né, na presença dEle. Agradecer pela semana, que a gente já está no meio. Então, agradecer pelos obstáculos vencidos, pela saúde, né, que nos é dada. Agradeço por essa chuva. Agradeço também a Deus pelo cuidado que Ele tem com o Ministério da Mulher, a qual faço parte. E peço aos irmãos que orem para que o nosso ministério venha a ser fortalecido cada dia mais. Que nós, mulheres, não meçamos esforços, né, para estar intercedendo uma pelas outras.
Tem mais alguém? Graça e paz, igreja. Amém. Não poderia ficar sentada. Esse Deus é maravilhoso. Quero agradecer imensamente pelos livramentos invisíveis, né? Quero agradecer a Deus principalmente porque apareceu um problema para mim. Sou leiga no assunto muito sério. Ontem saí daqui para a urgência do IPES, lá em Aracaju, por conta desse problema. Deus sabe qual é. E realmente passei pela médica, ela disse que é preocupante, mas não a ponto de eu ficar em pânico, porque eu só poderia ficar muito preocupada caso aparecesse perda de peso, febre ou dor. Graças a Deus não estou sentindo nenhum desses. Então eu louvo a Deus, eu não sei o que é, Ele sabe o que é. Sei de uma coisa, a minha vida pertence a Deus, não pertence a mim. E seja o que for, em minha vida, que seja para a glória de Deus. Amém. Chorei, sim, chorei. Sou fraca, pecadora, por que não? Mas agora não, estou tranquila. Amém. O meu corpo não me pertence. Ainda estou um pouco doente também, tive uma gripe alérgica, estou surda desse ouvido, mas nada que me impeça de vir agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a minha família. E o meu desejo para a Igreja de Deus essa noite é que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós neste momento e que todo o pecado acariciado que existe em nós, que nós possamos tirar para permitir que a chuva serôdia caia sobre a nossa vida e que Deus nunca, jamais risque o nosso nome do livro da vida. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida. Vou ficar sentada, viu? Porque eu estou cansada. Quero agradecer a Deus pela vida, por esse momento maravilhoso que o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui, a casa do nosso Deus. E assim, se eu fosse pedir, eu ia pedir era um montão. Mas eu só vou pedir aqui por uma pessoa, toda especial. Vocês não conhecem, mas é Levi, o nome dessa criança. É o filho de um rapaz da nossa igreja, assim, que ele é adventista da cidade de Mancambira. Ele tem um problema muito sério, esse problema dele é um problema seríssimo. Já foi para todo tipo de médico por aqui, por onde eu tiver médico ele já foi, mas não tem jeito, não tem medicamento, não tem nada que se resolva. Ele não dorme à noite, ele tem autismo, ele não dorme à noite, nem de dia nem de noite, é se batendo, é arrancando o cabelo, é mordendo o pai, mordendo a mãe. A mãe já está desesperada, o pai já está desesperado, cada dia que passa a situação se agrava e não sabe mais o que fazerem. E assim, ele pede muita oração. Então, eu peço a vocês que na oração, nas orações de vocês, eu suplico, em nome de Jesus, orem por Levi, para Deus fazer um milagre na vida daquela criança. Ele tem 5 anos. Agora, gente, é muito sofrimento. Só tem uns vídeos dele. Se a gente vê, quem vê chora. Porque a agonia dele toda é na cabeça. É um sofrimento brabo. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, para dar um direcionamento, uma luz. Pronto, agora a palavra enganchou. Uma luz. Para o Espírito Santo mostrar uma luz, um médico, uma medicina que descubra, que venha, que tenha um medicamento para que venha aliviar o sofrimento daquela criança e dos pais. A mãe está tão desesperada que ela já pediu a morte porque ela disse que não aguenta mais. Então, vamos orar. Nas orações de vocês, não esqueçam de orar por Levi, de Mancambira, filho do nosso irmão Júnior. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja. Eu também fico de pé para primeiramente, agradecer a Deus, né, pelo cuidado de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família. E ouvindo Netinha se expressando, é preocupante, né? A gente que está tudo bem é normal, a gente às vezes não para refletir na dor do outro, mas quando a gente vê alguém sentindo, é motivo de a gente ficar sensibilizado, né? Então, que nós possamos orar por esse filho de Deus, para que Deus possa atuar na vida dele. Deus tem poder para isso.
E eu também, como eu falei, agradeço a Deus pelo cuidado sobre a vida da minha família, mas eu quero também, nesse momento, fazer um convite especial para a igreja. Sábado, o culto vai ser diferente. Então, eu quero pedir que a igreja possa estar presente, que vocês que estão presentes possam convidar seus amigos, especiais os homens. Nós, na nossa igreja, é um privilégio, porque como vocês, mulheres, têm o Ministério da Mulher, nós temos o Ministério dos Homens, e ainda por cima temos o Ministério Carcerário, né? E sábado vai ser o culto do Ministério Carcerário aqui na nossa igreja. Os homens vão estar à frente. Então, as mulheres vão ser privilegiadas porque vão vir para assistir o culto e para adorar a Deus juntamente conosco. Então, quero fazer esse convite especial, agradecer na pessoa do irmão Silvano, que está à frente, que nós possamos estar orando também por esse ministério que é especial. Muitas almas já foram alcançadas através do ministério. Creio que Deus está atuando na nossa vida para, assim, levar essa mensagem para essas pessoas que estão lá atrás das grades, lá no presídio. E a gente já vê Deus atuando, porque muitos deles já se decidiram ao batismo. Então, louvado seja Deus por isso. E também que vocês possam continuar orando por nós, para que Deus possa estar trabalhando na nossa vida e nos protegendo, porque o local não é, nós sabemos como é, mas a gente sente o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E o outro pedido é que vocês também, você que é homem, venha em especial, tire sua roupa que é da cor bege ou então cinza, para estar conosco, porque sábado vai ser diferente. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Boa noite, meu irmão. Meu nome é Genival, mais conhecido como irmão Val. Eu peço a vocês, nas suas orações, lembre da minha esposa com problema de saúde, para vocês orar por ela. Isso é meu pedido, assim, em nome de Cristo Jesus. Quero agradecer para minha família, para a filha. Tem mais alguém? Se não houver, vamos ficar de joelhos, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui na Tua casa de oração para Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, em Tuas mãos esses pedidos e esses agradecimentos. Nós sabemos que tem muitas pessoas aí sofrendo neste mundo, meu Deus. Eu coloco em Tuas mãos a família do Levi. Não é fácil para as mães que têm um filho atípico. Eu digo por mim, porque eu também tenho um. E para a honra e glória de Deus, hoje eu estou sofrendo menos, mas eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, essa família. E todas as famílias que estão sofrendo, meu Deus, que eu creio que o Senhor é o que tem poder para fazer o melhor na vida dessa família, Senhor. Eu também entrego a irmã da nossa irmã Elaine, né? Que também está passando por um momento difícil, mas é como ela diz, que ela não pertence a ela mesma, e sim ao nosso Deus. Nós sabemos, meu Deus, que tudo que nós temos Te pertence, Senhor Jesus. E eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é provedor de todas as coisas. Papai do céu, cuida do nosso ministério da mulher, cuida da nossa igreja. Por favor, Senhor Jesus, traz os Teus filhos de volta que estão aí afastados neste mundo. Cuida deles, meu Deus, para que eles possam sentir o desejo, meu Pai, de Te buscar e Te servir. Nós sabemos que o Senhor está próximo a voltar. E cada dia mais nós estamos vendo pessoas se afastando de Ti, meu Pai. Não permita. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos cada filho Teu que está aqui. Por favor, Jesus, cuida das famílias, meu Deus, que está cada dia mais se desfazendo. Por favor, Jesus, vai de encontro aos Teus filhos que estão sofrendo neste mundo. Eu coloco tudo, Senhor, nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor faz todas as coisas nas nossas vidas. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados. Nos conduza, Senhor Jesus, aos Teus pés.
cada dia mais, Senhor, para que a gente possa te procurar e te servir mais, te buscar mais, Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo o melhor para cada um de nós, mas nós estamos se afastando, meu Pai, não permita. Cuida de cada pedido, de cada oração e desse culto, Senhor Jesus, que ele continue firme, te buscando e te servindo. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com teu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor
Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém? Vou dar de novo. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Monique. Faço parte também do Ministério da Mulher. Estou aqui para passar a palavra muito nervosa, então desconsidere essa parte. Por convite de Mônica, quero agradecer a ela. E, em especial, quero agradecer uma amiga minha, que eu convidei, ela está aqui, presente conosco, está nos visitando. Seja bem-vinda e espero que eu consiga passar a palavra. O tema, vocês acho que já viram nos grupos, né? Que é Vida Cheia do Espírito. É um tema, talvez, que a gente ouve muito falar, talvez comum aos ouvidos, mas talvez difícil de colocar em prática, né? Difícil renunciar ao eu todo dia, difícil buscar com sinceridade, né, a verdadeira adoração, o verdadeiro alimento espiritual, é muito difícil. A gente que está nessa caminhada sabe que não é, a gente tem a mania de falar que tem que matar um leão por dia. Eu acho que a gente tem que se esvaziar todo dia do nosso eu, né, para assim preencher com o Espírito. E a abordagem, quero abordar algo assim bem interessante. Digamos que a gente faça parte de uma empresa, certo? E aí a gente já tem muito tempo nessa empresa. E aí colocaram agora um mural de funcionários de destaque. Mas tem um pequeno detalhe. Um funcionário recém-contratado já está lá como destaque. A pergunta é justo isso para a gente que já faz parte da empresa? Para a gente que vem desenvolvendo o nosso papel? Para a gente que está sendo proativo durante as 8 horas na jornada? Seria justo? Uma pessoa recém-contratada, não deu nem tempo dela mostrar as habilidades dela dentro daquela empresa. Para o nosso mundo, isso seria justo? Como é que ele está sendo reconhecido por algo que ainda nem sequer fez, né? E aí é onde eu quero entrar no pequeno detalhe. Esse mundo que a gente vive, a gente tem que mostrar nossas habilidades para reconhecer de quem nós somos, né? Para saber se a gente se enquadra ou não naquele determinado padrão, seja de sociedade, seja do âmbito de trabalho profissional, às vezes, infelizmente, até dentro da própria igreja. E aí é onde Deus nos mostra que o que Ele tem para nós é o amor, é a nossa identidade. A gente não mostra a Deus o que somos para agradá-lo e Ele nos amar. Ele nos ama porque, como somos, né? Somos falhos, pecadores. Já pensou Deus agora dizer, não, se não fizer, eu não vou amar. Não, veja, pisou ali na bola, então o amor vai esfriar. E, às vezes, a gente retrata isso como algo comum, né? Como algo que pode passar despercebido a um olho humano, né? A gente gosta muito de rotular e dizer que a pessoa só tem valor se ela demonstrar quem ela é. Talvez a gente queira demonstrar as pessoas erradas nos lugares errados, né? Muitas das vezes para não ficar fora daquele meio. Mas o que Deus quer nos falar, a gente vai trabalhar hoje lá em Lucas, referente ao batismo dele,
É algo que a gente já ouviu falar dessa passagem, muitas pregações já foram, mas eu acredito que eu vou conseguir deixar algo, assim, um pontinho chave, não para vocês, mas para mim primeiramente. Eu falo muito, quando a gente sobe aqui para pregar, a palavra tem que ser para nós primeiro, né? Para depois a gente conseguir passar para o próximo. Então, da maneira que estamos, antes da gente abrir a Bíblia, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, que habita no mais alto dos céus, Senhor, estou aqui diante de Ti para Te reconhecer que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, que neste momento eu quero entregar a vida de cada um aqui, que possamos sair diferentes, Pai, do que entramos, que possamos ser preenchidos com o Teu Espírito. Me usa, Pai, para que eu venha passar mensagem como o Senhor quer. Que eu consiga, Senhor, levar aos nossos corações a Tua mensagem verdadeira, o transbordar do Espírito em nossos dias. Continua conosco durante essa pregação, durante toda a programação que está acontecendo. É o que eu te peço e já te agradeço por amor a Jesus. Amém. Aí, pode abrir em Lucas 3. O 21 e 22. Se a gente parar para imaginar, a cena no Rio Jordão já era uma cena já que acontecia há muito tempo, de batismo, algo comum, né? Algo rotineiro. Mas naquele dia, quem estava se batizando era Jesus. Jesus que ali ainda não tinha iniciado o seu ministério. Jesus que não tinha nenhum pecado, né? E ele, mesmo assim, ele foi batizado. E ali, naquela cena, algo surpreendente aconteceu. O céu se abriu e desceu o Espírito em forma de pomba. E hoje eu pergunto, será que esse céu ainda se rasga para a gente? Será que esse Espírito ainda desce? A gente, quando vai se batizar, quando a gente desce no tanque batismal, é um passo que a gente dá do arrependimento de algo que a gente fez. Talvez um pecado visível a todos, ou até mesmo aqueles que são escondidos, né? Não de Deus. E aí essa renúncia, talvez a gente faça isso na hora de descer nas águas. Mas ao levantar, é todo dia uma renúncia que a gente precisa fazer. É esse sentir do Espírito que a gente precisa buscar diariamente. Não é no momento do batismo, porque todo mundo, assim, algumas pessoas falam, é difícil tomar a decisão de se batizar. Eu falo por experiência que eu tive algumas durezas que me impediam, mas, enfim, o difícil é a gente continuar no caminho e ser preenchido diariamente pelo Espírito que a gente diz ser batizado e derramado ali na água. Então, aquela cena do Rio Jordão já era comum, né? E naquele dia, Jesus ele foi batizado, né? Vamos ler aqui só para mim poder retratar melhor. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Talvez, para muitos, ali não foi mais um. Eu sei que quem estava ali tinha algum intuito, né? Porque, às vezes, quando a gente vai se batizar, a gente convida algumas pessoas, mas não é no intuito da pessoa ver que a gente está sendo batizado e queira também descer na água, né? É no intuito de ver, através de nossas atitudes, que o Espírito habita na gente, né? É como eu falei, é muito simples você se batizar. Por que, Bonico, você está falando que é simples? Porque é uma decisão no momento. Continuar batizado, que é diário, né? É você permanecer ali, pedir direcionamento mesmo a Deus, porque a gente sabe que não é fácil. O batismo,
a gente vai trabalhar em cima desses 2 versos. São pequenos, mas eu acredito que tem muita importância. O batismo é um momento de entrega e de consagração, como a gente sabe. Jesus, quando eu falei que ele foi batizado, Jesus não tinha pecado. E a gente, para ser batizado, a gente precisa se arrepender, né? E aí eu lhe pergunto, por que esse Jesus, não tendo pecado, por que ele foi batizado? Para dar exemplo. Para mostrar que, a partir dali, começaria o plano de redenção. Para mostrar que ali Jesus iniciaria o seu ministério. Porque eu retratei a questão de um funcionário que tinha acabado de chegar, que nem deu tempo de trabalhar, já estava sendo reconhecido. Porque Jesus, naquele momento, ele não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha começado o seu ministério, mas ele precisava dar o exemplo. E, às vezes, a gente ouve muito assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E eu digo, a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Né? Porque é difícil a gente falar uma coisa e viver ao contrário, quer que o outro acredite. Então, é meio complexo. Enfim, Jesus ele não precisava, né? Mas ele fez para dar exemplo. E ali, Deus mostrou o plano da redenção, mostrou que a humanidade não estava perdida, né? Diante de tudo que vinha acontecendo. Ele orava enquanto era batizado. Às vezes a gente ora... Eu até, assim, cito, a gente se alimenta quantas vezes ao dia? No mínimo 3. E quantas vezes a gente tem orado? Né? Quantas vezes a gente busca aquela verdadeira comunhão? Né? Que ali no momento que ele ora, ele está reconhecendo o Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente para pensar o quanto nós, de comida material, a gente precisa do corpo para manter, e às vezes o espírito não. Às vezes a gente quer, se a gente tem sede, a gente vai e bebe água. Encheu a bexiga, a gente vai o quê? Esvazia. Com o espírito é assim. Se a gente está cheio de coisas mundanas, de egoísmo, de ansiedade, de raiva, o espírito não tem como habitar na gente. A gente já está cheio de algo que não é de Deus. Então, como é que o espírito vai habitar em nós? Como é que nós vamos dizer, faça morada em mim, se eu estou cheia, transbordando de coisa mundana? Então, é isso que a gente tem que rever, para que o Espírito ele venha habitar. E a gente, quando a pessoa é cheia do Espírito, a gente já fala, veja que a pessoa é diferente, né? Ela tem um semblante diferente, ela traz paz, ela transmite uma leveza. Não sei se acontece com vocês, de conhecer assim uma pessoa e dizer, não, essa aí é cheia do Espírito. Ou até mesmo situações que acontecem com a gente, não, aí é obra do Espírito. Para mim não ter feito isso, aquilo, outro, foi o Espírito mesmo, que estava ali sob controle. E às vezes a gente fala isso não sabendo da tamanha importância que é essa renúncia diária. Outra coisa é o abrir do céu. Será que o céu, eu não sei se você hoje está vivendo no céu fechado, por problemas pessoais, saúde, não sei. Não sei se você enxerga ainda que o céu está fechado. Mas eu quero te dizer algo. O céu ele vai se abrir se você permitir. Se você permitir viver na presença de Deus diariamente. Se você se permitir se esvaziar, renunciar ao seu eu, o meu eu, aí sim, a gente vai ser preenchido. E lá... voltando, né, ao ministério de Jesus, ele, quando ele começou o ministério, ia fazer 30 anos. A Bíblia nos mostra isso. Lá em Lucas 3:23, eu vou ler aqui rapidinho. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Aí, às vezes... A gente, com um pouco mais de 30, já acha, já estou velho para fazer isso, para fazer um trabalho missionário, para fazer uma visita, para se engajar com coisa da igreja. Não, já estou muito velho, deixa só aqui, esquentar o banco. E a gente vê o retrato de Jesus. Ele não começou tarde demais. O que seria tarde para a gente? Né? A gente não sabe quantos anos a gente vai viver aqui. Não sabemos quanto tempo nos resta. E, às vezes, a gente bota desculpa até na idade. Porque eu já estou cheia disso. E aí, o que é que Jesus nos mostra? Que antes dele começar o ministério, e isso vale para mim e para vocês, ele buscou
o Espírito. Será que diante de qualquer situação que a gente venha passar, tenha que tomar alguma atitude, a gente tem buscado? Deus tem buscado orientação. A gente, às vezes, conversa com um amigo, conversa com a mãe, ou pai, um conhecido, enfim. Mas será que esse relacionamento é tão íntimo a ponto de eu conversar e Deus me responder? Será que eu busco a orientação dele para tomar uma decisão sincera que pode mudar a minha vida e a vida do outro? Às vezes, a gente quer que uma pessoa nos oriente, sendo que a pessoa não tem nunca passou por isso, nunca passou por aquele problema, nem conhece a palavra. E, às vezes, a gente quer ouvir um conselho bíblico e a gente não vai ouvir. A gente sempre fica terceirizando a busca de Deus. É como eu falo, a gente se acorda atrasado, a gente faz tudo. Se não der tempo, não tomar banho, se não der tempo, não come. E a oração? E a comunhão? Será que dá tempo ou a gente sai autoestrupelo para casa? Para o trabalho, para o que for para fazer as tarefas. Às vezes a gente prioriza um banho do que fazer a oração. Não, se eu acordei, só tenho 15 minutos para chegar no trabalho, ou eu como, ou eu oro, ou tomo banho. Não, eu tomo banho. E a oração? Né? Onde é que está a minha comunhão? Cadê o meu batismo diário? Né? Que às vezes não existe. Como eu falei, eu não sei se o céu que você está vivendo hoje está fechado, não sei se ele está cinza, eu não sei qual é o problema que você está passando essa noite. Eu não sei o que é que está te travando de se esvaziar de si mesmo. Eu não sei o que é que hoje te impede, para quem não é batizado, de descer as águas batismais. Eu não sei o que é que te impede de permanecer nos caminhos de Deus. Eu não sei o que te impede de fazer a missão dele. Eu não sei, mas Deus sabe. E o que eu tenho para dizer, tanto para mim quanto para vocês, é que Deus nunca vai se cansar de nós. Basta a gente querer se esvaziar diariamente. A gente precisa ter esse desejo do Espírito diariamente. Não adianta eu buscar hoje e amanhã não. É como o alimento, eu sempre falo. A gente jejua, tem aquele propósito e tudo. Mas o alimento espiritual ele é primordial. Primeiro a gente alimenta, para depois viver, né? Porque às vezes também a gente quer viver uma vida que a gente não tem a comunhão. Então a gente vai viver uma vida de farsa. Eu não sei se vocês se perguntaram por que a pomba veio como representação do Espírito. Por que a pomba? Poderia ser a águia, né? A águia é um bicho que voa às alturas. Por que a pomba? Porque ela é fofinha, porque ela é pura, né? Porque ela representa a paz. Né? Então, é um animal que também a gente pode ver na época do dilúvio, que a pomba, né? Noé soltou a pomba foi, viu que estava tudo tranquilo, voltou. Ali mostra a representação tanto do batismo, que foi, como também da Arca de Noé. Ela é pura, como eu falei. Vamos abrir lá em Mateus 3,16. Amém? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aí a gente pergunta, teve que descer a pomba para ver que quem estava ali visse a manifestação do Espírito. E hoje, que a gente não tem essa oportunidade de ver a pomba, o que é que a gente deve fazer? Porque se a gente parar para analisar, tem até a música que fala que não viu o mar se abrir, né? Que a gente quer buscar nos fatos a crença. E a gente não pode. É a mesma coisa de eu ter que agir de uma maneira para ser aceito por uma determinada situação, por um determinado trabalho, um determinado grupo de amigos. E para Jesus não é assim. Se a gente for nesse mundo que a gente espera, que a gente não espera nada de bom nesse mundo, mas que a gente veja visivelmente o Espírito, ele não vai vir em forma de pomba.
ele vai vir em forma de atitudes diárias, né? Atitudes não só dos outros, porque eu sempre quero esperar dos outros, e as minhas atitudes. Eu quero que o outro mude se eu permaneço igual, se eu permaneço a mesma. E é como eu digo, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no outro. Como é que a gente convence alguém que a gente está? A gente se batizou, a gente anda nos caminhos de Deus, que esse Deus é verdadeiro. Como é que a gente convence a pessoa? São através das nossas atitudes diárias. Nada menos que isso. A palavra até pode influenciar, mas o peso é nas atitudes. Isso aí pesa demais. Vamos abrir lá em só um instante, viu? Eu falo muito, né? Aí, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se a gente for ver lá no verso 22, que ele fala, aí do céu veio uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Às vezes a gente busca agradar o outro, agradar o parceiro, agradar um familiar, e esquece de agradar o principal, que é Deus. Às vezes a gente quer se enquadrar em algo que não nos cabe. A gente quer se limitar em algo que não deveria ser assim. E, muitas das vezes, a gente esquece do amor que Deus tem para cada um de nós. Independente, como eu falei, Ele nos ama pela identidade que somos, não é pela produtividade que eu dou, não é pela o trabalho que eu faço, não. Porque eu sou falha, eu sou pecadora. Então, se Ele for visar isso, Ele não vai me amar. E talvez a gente pegue essa fala do mundo e traga para a gente. Quer rotular o outro pelas coisas que fazem. Principalmente quando eu falo essa questão de dentro da igreja. Fulano fica em determinado ministério, não faz nada. Será que fulano não faz? Por que fulano não faz? E você está fazendo o quê? O que é que você está fazendo para mudar isso? Né? Aí a mesma coisa num trabalho. Eita, estou sobrecarregada, tenho muitas tarefas. E o outro? Vamos dividir. Né? Às vezes você quer pegar tudo para si. Acha que pode. Às vezes até você pode, mas você começa a ficar sufocada. E aí é onde está. Se está sufocado com uma coisa, já está cheia de problema, como é que o Espírito vai entrar? Como é que o Espírito vai transbordar? Não transborda. Ele vai bater e vai voltar. Porque você já está cheio. Ou a gente se esvazia do eu, independente de onde nós estivermos, ou então nós não vamos ter uma vida cheia do Espírito. Não vamos ter. É a pura realidade. O céu, ele abre quando nos entregamos, é como eu falei. A entrega tem que ser diária. Né? E o ouvir da voz do Pai, hoje a gente não ouve como ouviram ali naquele momento. Mas será que a gente não ouve por negligenciar a nossa comunhão diária? Ou porque quer que o fulano está parecendo que tá tão inspirado que agora quer ser Deus. Não, não é isso. A questão é que nós queremos agradar o mundo, viver cheio das coisas mundanas e esvaziar do espiritual. A gente precisa ter um ponto-chave que é decidir, mas não é decisão hoje, não, é diária. É decidir se entregar verdadeiramente aos pés de Jesus. É decidir recomeçar todos os dias. É decidir levantar mesmo após a queda. É decidir dizer não para aquele pecado acariciado que só sabe você e Deus. É decidir dizer, Senhor, me encha, me esvazie da raiva, da ira, da ansiedade, de tudo que me afaste do teu reino. É isso que a gente precisa fazer essa noite. Que eu não sei se eu consegui falar um pouco, talvez eu vou dar uma pausa, porque eu falo muito e às vezes eu estou nervosa, é normal. Mas, enfim, eu acredito que essa voz do Espírito Santo que a gente tanto almeja,
ouvir esse transbordar da vida, ter uma vida mais agradável ao Senhor, talvez seja negligência da nossa parte. Às vezes a gente pergunta diante de um problema, onde é que está o nosso Deus? E quando a gente está naquele momento de bênção, que a gente se ajoelhou, jejuou e pediu, a gente não sabe agradecer. E aí é onde eu sempre falo, quando a gente decide caminhar, não é um leão que a gente mata por dia, é o nosso eu mesmo, que é mais difícil. Todo dia você renunciar a quem você é, a vontade de fazer o que não deve, porque é da natureza pecaminosa. Então, que nessa noite a gente possa nos esvaziar de verdade e sermos preenchidos pelo esse Espírito, ser preenchido pelo amor de Deus, que Ele nunca mede esforços. Ele não diz, filho, me mostra o que você sabe fazer, que eu vou te amar, vou te honrar. Não, Ele te ama do jeito que você é. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você esteja aqui por dezenas de vezes, não sei. Talvez seja mais uma pregação, né? Talvez seja a mesma pregação que vocês já ouviram em alguma outra igreja. Mas, enfim, o Espírito ele continua o mesmo, né? Que a gente possa sentir esse amor verdadeiro e também transbordar para os outros, que essa sociedade está cada vez mais com sede. E, às vezes, a gente não quer dar essa água para eles. Então, que possamos também nos deixar ser usados por Ele. A gente vai ouvir um louvor agora. Peço que vocês me auxiliem aí nesse louvor. Estou com a voz um pouco oscilando. Como alguns sabem, eu trabalho em escola, né? E ontem e hoje eu recebi o desafio de dar aula. Então, minha voz está... Então, vou pedir a ajuda de vocês também, tá bom? Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser
e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Eu quero deixar aqui uma última frase para nós. Deixe o Espírito descer, deixe o céu se abrir e viva como um filho amado, cheio do Espírito Santo. Que Deus nos conduza, né, aos nossos lares, que tudo que a gente aprendeu um pouquinho aqui, a gente possa colocar em prática também. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa mensagem. Uma mensagem simples, mas de grande relevância. Pai, te entrego a vida de cada um aqui, como também, Senhor, o restante da semana que a gente não sabe o que está por vir. Que o Senhor esteja à frente de cada obstáculo que a gente vier a ultrapassar. Que o Senhor nos conduza, Pai, para uma verdadeira comunhão contigo, que nos esvazie diariamente, Senhor, do egoísmo, da ira, da raiva, do julgamento com o outro, Pai. Que possamos ser esvaziados do nosso eu e ser preenchidos pelo Espírito. Que o Senhor nos conduza para os nossos lares em segurança, com a tua santa paz. É o que eu te peço e já te agradeço por amor a Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Chegou o fim do nosso culto, né? Quero agradecer a presença de cada um que esteve conosco. A saída vai ser organizada pelos diáconos, começando dos bancos de trás. E vamos sair no fundo musical, né? Que Deus o acompanhe, proteja, dê uma noite na santa paz. Deus seja louvado pelo nosso culto. Só existe lugar.